A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, versículo 10. Vamos nos ocupar um pouco agora em considerar o mandamento de Deus contra o medo. Não temas, não te assombres. Este preceito é absoluto e indistinto. Não devemos temer. Ele não diz, tema bastante, mas não além disso. Mas ele dá uma exortação ilimitada. Não temas. Ele não diz, não temas com tanta frequência, mas não temas. É uma exortação sem tempo determinado e por isso vale para todos os tempos. Não temas. Não temas mesmo. Não te assombres. Ele não diz, não te assombres totalmente. Não há advérbio qualificativo, mas isso significa não te assombres por nada. Este mandamento, então, repreende o medo e proíbe o desânimo. Porque os filhos de Deus não devem ter medo? Há várias razões que justificam o mandamento de Deus. Vamos meditar em algumas delas. Primeiro, meus irmãos, nós não devemos temer porque é pecaminoso. É comumente pecaminoso ter medo ou desânimo, porque tal estado de espírito quase sempre é resultado da incredulidade. Vocês já pensaram em quão grande pecado é a incredulidade? Não. Nós falamos sobre isso e confessamos, mas nós não consideramos suficientemente a hediondez desse pecado. Vamos confessar a descrença em Deus sem vergonha. E ainda assim, nada nos faria conhecer a desonestidade do homem. Eu lhes pergunto, irmãos, qual das duas faltas é a maior? Não é a incredulidade um forte ataque a Deus, um crime de traição contra Ele? Se eu estivesse conversando com qualquer um de vocês e você me dissesse, Senhor, eu não acredito em você. Nada que você dissesse poderia me magoar mais do que isso. É algo muito forte dizer a qualquer um, eu não acredito em você. Se houvesse dois dos mais baixos homens ou mulheres brigando na rua e um deles dissessem ao outro, eu não acredito em uma palavra que você diz, o mais lamentável dos dois sentiria um insulto. Todo homem de confiança sente que tem o direito de ser acreditado. Ele fala com a honra de um homem honesto. E se você diz, eu não acredito em você, e até começa a lamentar que você não tem nenhuma fé nele, esse reflexo não atinge você, mas sim a pessoa em que você não consegue acreditar. E poderia acontecer isso dos próprios filhos de Deus dizerem que não acredita nele? É o pecado dos pecados. Isso tira toda a divindade de Deus, pois se ele não é sincero, ele não é Deus. E se não é próprio acreditar nele, nem deve ser adorado. Você não pode adorar um Deus em quem você não confia. Traidor, decida. Você peca por não acreditar. Pecado assassino de Deus. Que possamos nos livrar dele e não o achemos leve ou insignificante, mas tiremos ele de nós, assim como Paulo lançou a víbora ao fogo. Dúvidas e medos também geram pecado. Foi dito que Jeroboão pecou e fez com que Israel pecasse. Assim é a descrença. Ele traz centenas de outros pecados em suas costas. O homem que acredita em Deus lutará contra a tentação, mas o homem que não acredita nele cairá em qualquer cilada. Veja certo comerciante. Ele encontra-se em dificuldade por conta de problemas nos negócios. Ele acredita em Deus e diz, eu acredito que Deus me sustentará nessa jornada se eu me mantiver na linha reta da integridade. Eu confio em Deus e venha o que vier, não vou piorar minha reputação. Então,
Aconteça o que acontecer, o caráter desse homem está salvo, pois sua fé está firme. Mas há outro homem. Ele diz: bem, eu estou passando por uma situação muito embaraçosa e eu devo olhar para a melhor oportunidade. Não tenho certeza se Deus estará comigo. Tenho que me ajudar, pois eu provavelmente posso me arruinar. Esse homem vai se prender a um desses atalhos dos negócios através dos quais os homens ganham dinheiro. Não preciso dizer a vocês o que esses atalhos são, pois eu me atrevo a dizer que a maioria de vocês os conhece, seja por usá-los vocês mesmos ou sendo utilizados contra vocês. Eles são parte e uma parcela da arte de roubar dinheiro dos outros, sem que sejam presos como ladrões. Bem, ele avalia para ele mesmo um desses esquemas. É claro que ele faz isso. Ele, que não tem nenhuma fé, garante-se de ter muita habilidade. Ele, que não consegue confiar em Deus, logo começa a confiar no diabo. E ele, que começa a confiar no diabo, encontra-se na lama. A fé é o que segura o homem, da mesma forma que uma grande âncora segura um navio quando bate os ventos. Acreditar que Deus não falhará com você o ajuda a desafiar a tentação. Agora veja como um homem de fé derrota o diabo. Ali está o diabo. Ele diz: se você me servir, eu lhe darei. Bem, o que você me dará? Eu te darei o mundo inteiro. Mas eu já possuo isso, pois esse mundo já é meu, me foi dado em Cristo, e tudo quanto tiver de bom nele sempre terei. Certo, mas eu o tornarei grande. Eu não quero ser grande. Meu prazer é fazer Cristo crescer, e minha grandeza está nele. Mas eu te darei a prata. Ah, então, diz o cristão, coloque aí no chão. Tão logo o monte é espalhado. O crente cobre tudo com 10 vezes esse peso em ouro, e assim ri do demônio com escárnio. Eu quero dizer que para cada bem-aventurança que o pecado poderia trazer, a graça divina traz uma bênção 10 vezes maior, e assim a fé dá um cheque-mate em Satã. E a tentação vai embora. A descrença não tem esse poder, mas prontamente se joga nos dentes do leão. Portanto, não temam, senão que na hora da provação vocês sejam vencidos com tentações e corram para o pecado. Não tema mais uma vez, pois isso machuca vocês. Nada pode te enfraquecer tanto, nada pode te deixar tão infeliz quanto ser uma pessoa desconfiada. E isso não é pouca coisa, pois a alegria cristã é fruto do Espírito, e quem a faz definhar está roubando o Senhor da glória. Não está escrito: regozijai-vos sempre? O medo enfraquece a influência do crente, e isso prejudica os outros. Convertidos não são trazidos a Cristo por cristãos que não creem. É a fé que ganha almas. Deixe-me dar um exemplo disto. Há uma boa mulher ali que perdeu seu filho, seu único filho. Quando seu marido viu o querido filho morrer, ele ficou excessivamente furioso com Deus e disse várias coisas duras e amargas, mas sua mulher não. Ele amou a criança tão ternamente quanto o pai o fez, mas ela deitou-se e disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mulher de bem, seu marido não disse nada, mas ele notou a diferença entre ele e você. E quem poderá dizer que bons resultados virão a seguir? Agora, se um cristão professo, passando por uma aprovação, age exatamente como um mundano, o homem do mundo toma o lugar e diz: não há nada na religião. Mas se no tempo da dificuldade, da aflição, da perda, a fé do homem cristão o deixa feliz, resignado, contente com a vontade do Senhor, ora, até as mais grosseiras das mentes ímpias veem o poder da graça divina. E isso pode os levar a refletir e se perguntarem: se há graça como está no mundo, por que eu não deveria tê-la? E talvez eles busquem e encontrem. Por amor a você,
por amor aos seus vizinhos, por amor à igreja, por amor ao mundo, por amor a Cristo, por amor a Deus. Não temam, nem se desanimem. O tempo me impede de continuar nisso, e agora eu devo chegar ao coração e à alma do texto, as promessas que Deus dá para prevenir o medo e o desânimo. Neste verso, você encontra 5 vezes algumas formas do pronome tu e 5 vezes o pronome eu. O que quer que haja vosso, deve haver ainda mais de Deus. O tanto que houver de sua fraqueza, deverá existir muito mais da força de Deus. Qualquer que seja a quantidade do seu pecado, deverá existir muito mais da misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo revele aos seus corações toda a grandeza deste maravilhoso verso. Não temas, porque eu sou contigo. Muitas vezes o homem teme, por ter medo da solidão. Não raro temos que estar sozinho no serviço de Deus. A companhia cristã é um grande conforto, mas se um homem se torna um líder em Israel, ele se torna um espírito solitário em certo grau. Da mesma maneira no sofrimento, há uma amargura com a qual nenhum estranho pode medir. Uma parte da estrada para o céu, todo homem deve enfrentar sem nenhuma companhia, a não ser a de Deus. Eu sei que alguns de vocês estão envelhecendo e seus amigos morreram um por um, e você deve estar pensando, eu vou ficar muito sozinho. Outros de vocês vieram a Londres de um vilarejo no qual costumavam ter muitos amigos cristãos, e não há lugar tão desolado quanto esta terrível Londres. Quando o homem passa por suas ruas cheias e não encontra amigo entre os milhões de transeuntes que estão de lá para cá, e sei bem qual é o seu pensamento. Ou talvez você esteja indo aos Estados Unidos, ou Canadá, ou Austrália, e o seu pensamento agora é: eu não consigo suportar estar separado de todos que eu amo. Agora, aqui está essa preciosa palavra para você. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor dos Exércitos é a melhor das companhias. Sua sociedade é o deleite dos anjos e a felicidade dos espíritos glorificados. Seja grato ao crente por não estar sozinho. O Pai está com você. O Filho está com você, o Espírito Santo está com você. E o que isto significa? Significa que a onipotência estará com você para ser a sua força, a onisciência estará com você para ser a sua sabedoria, a imutabilidade estará com você para ser o seu auxílio. Todos os atributos de Deus estarão com você para ser o seu tesouro. Não temas, porque eu sou contigo. Outro medo atinge os homens e consiste em se perder tudo o que se tem no mundo. E eles sabem muito bem que, se eles perderem suas propriedades, perderão seus amigos. Tal qual as andorinhas que chegam à primavera e vão embora quando o verão termina, são os nossos amigos do mundo. Quando nossos bens vão embora, eles vão embora. Mas aí vem a segunda promessa: não te assombres, porque eu sou teu Deus. As aboboreiras de Jonas secaram, mas o Deus de Jonas não. Seus bens podem ir embora, mas o seu Deus não. Aqueles à sua volta podem roubar do seu dinheiro desperdiçado de conforto presente, mas o seu capital investido, o seu Deus, eles não podem tirar de você. Essa foi uma doce palavra de um filho ao ver sua mãe mês após mês em suas roupas de viúva, sentada e chorando, porque o seu marido morrera. Mãe, ele disse, Deus está morto? Ah, se nosso Deus estivesse morto, nós seríamos tristes órfãos. Mas enquanto soar o livro precioso e entrar em nossos corações através do Espírito Santo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não teremos chegado à pobreza absoluta ainda. Veja, disse o embaixador da França para o embaixador da Espanha, enquanto ele o levava até o tesouro do rei da França. Olhe para o ouro do meu mestre. Veja como ele é rico. O embaixador espanhol tomou sua bengala e começou a empurrá-la dentro dos sacos de dinheiro. Por que você está fazendo isso?
Disse o embaixador francês. Eu quero ver se tem um fundo neles, disse o espanhol. Oh, disse o embaixador francês. É claro que tem um fundo. Ah, disse o espanhol. Mas o tesouro do meu mestre não tem fundo, pois ele possui todas as minas do México e do Peru. Agora, o que o espanhol disse com ostentação, nós devemos dizer com sinceridade. O tesouro do nosso Deus não tem um fundo, não tem profundidade. Enquanto você puder ouvir Deus dizer a você, eu sou o seu Deus, você pode rir da miséria e da angústia, da destruição e da fome. Para você não faltará nenhuma coisa boa. Você será satisfeito como com tutano e gordura, e a sua boca o louvará com lábios alegres. Outro medo que todo homem bom tem por vezes, a menos que ele seja sustentado pela fé, vem por um senso de fraqueza pessoal. Eu tenho uma batalha para lutar, mas sou muito fraco. Eu tenho um trabalho para fazer para Deus antes de morrer, mas eu não tenho poder suficiente para fazê-lo. Agora, vem a próxima palavra do texto. Eu te fortaleço. A força com a qual eu preciso realizar meu trabalho não está em mim. Se estivesse, terminaria em mim. Eu sei, com tristeza, quão pequena força existe nesses braços, mas não existe nenhum homem na terra que possa me dizer quanta força Deus colocará, se assim Ele quiser, nestes mesmos braços. Se Ele quisesse, poderia permitir que eu, um pobre, fraco e vacilante homem, derribasse os portões de Gaza, assim como fez Sansão no passado. Ele pode colocar a força de um gigante nos braços de uma criança, se assim Ele quiser. Mas, meus irmãos, transfiram essa figura para a força espiritual. Você tem um mandamento de Deus para pregar. Ah, seria apenas uma pregação pobre se você o fizesse sozinho. Mas nenhuma língua pode dizer como Deus o fará pregar se eles se agradarem em ajudá-lo. Você tem que dar aulas a um grande grupo de garotas e garotos, ou de jovens homens e mulheres, e você sente que não vai conseguir. É claro, sem a ajuda dele você não vai, mas vá e tente, pois ele disse, eu te fortaleço. Havia um arbusto no deserto, nada demais para se ver, nada a não ser um arbusto. Mas, como ele brilhou em esplendor quando Deus veio até ele, e ele entrou em chamas, e ainda assim não foi consumido. Deus pode vir a você, meu irmão, e a você, minha irmã, e fazer você brilhar em glória como o arbusto em Herobe. Ele pode tornar você tão forte que poderá suportar qualquer coisa. Ele tem feito isso até agora. Se alguém tivesse dito a você anos atrás que você teria passado pelo seu último problema, você poderia ter dito, eu nunca poderei suportar isso, mas você suportou. A sua descrença teria dito, esta será a minha morte, mas esta não foi a tua morte. Você pode neste momento falar do Deus da viúva. Você pode cantar a Ele que fortalece o fraco contra o forte. Ele que liberta aqueles que estão prestes a perecer e faz o coração fraco cantar de alegria. Agora, aqui vai uma palavra para os trabalhadores tímidos e fracos de Deus. Eu te fortaleço. Depois vem a próxima promessa consoladora. E te ajudo. Esta destina-se a contradizer o receio de que o socorro amigável falhará. Há algumas pessoas que dizem, eu acredito que Deus pode me fortalecer pessoalmente, mas eu preciso ter à minha volta alguns para me ajudarem. Eu desejo ver crescerem na Igreja de Deus outros ministros, outros trabalhadores cristãos. Eu quero ter alguns ao meu lado que irão, com a mesma seriedade e com o maior talento, lutar pela verdade. Reparem, pois, nesta palavra, eu te ajudo. Eu não vou apenas dar força a vocês para lutarem sozinho, mas eu vou colocar a minha força também em outros homens e em minha providência para ajudar você. Bem,
Você sabe o quão decisiva é a ajuda de Deus? Eu já contei a vocês uma história que ouvi de um pastor, mas eu vou contar novamente. Ele disse que um dia estava levando os seus livros pela escada para outro quarto, pois ele faria o seu estudo no primeiro andar e não no térreo. E o seu filho pequeno queria ajudar o pai a carregar alguns dos livros. Agora, disse o pai, eu sabia que ele não podia fazer isso, mas como ele queria fazer alguma coisa para alegrá-lo e encorajá-lo na sua tarefa, eu disse para ele pegar um livro e levá-lo para cima. E lá foi ele, e pegou um dos maiores livros, sobre Jó, eu acho. E quando ele subiu 1 ou 2 degraus da escada, sentou e começou a chorar. Ele não aguentava mais carregar aquele livro pesado. Ele estava desapontado e triste. Como isso terminou? Bem, o pai teve que ir ao resgate e carregar tanto o livro grande quanto o pequeno homem. Então, quando o Senhor nos dá um trabalho para fazer, nós ficamos felizes em fazê-lo, mas nossa força não é suficiente ao trabalho. Então nós sentamos e choramos, e leva a isto, que o nosso Pai bendito levava adiante o trabalho, e o pequeno homem também. E então está tudo feito, e feito gloriosamente. É uma ilustração simples, mas que confortará alguns corações desapontados. Eu te ajudo. A última palavra do texto é: e te sustento com a minha destra fiel. Vários dos filhos de Deus têm o medo de um dia desonrarem a cruz de Cristo e, num momento de desatenção, escorregar. Esse é um medo muito natural e, em alguns aspectos, um medo muito apropriado. Ah, Senhor, com o coração feito meu, a menos que tu me segure firme, eu sinto que vou cair e perecer no final. Nós achamos que a tentação só quer nos pegar no nosso ponto fraco e depois acabar conosco. Mas agora, novamente, eu peço para que vocês se agarrem a esta palavra preciosa. Te sustento com a minha destra fiel. É a mesma mão que segura as estrelas em seu lugar. É a mão que segura o arco do céu sem colunas, que sustenta ambos, mar e terra. Ela não pode segurar você? Descanse nisso, e você não será lançado fora. A sua destra fiel é a mesma mão que nós tínhamos razões para temer, com a qual nosso rei ofendido poderia nos ferir, pois nós merecíamos justamente a sua ira. Mas desde que a mão de Cristo foi trespassada, a mão direita de Deus nunca feriu um crente a fim de destruí-lo. Essa mesma mão que deveria ter nos esmagado está agora debaixo de nós para nos sustentar em todas as nossas aflições. Eu queria poder ter cortado as asas do tempo nessa última meia hora, para que nós pudéssemos nos alimentar por muito mais tempo nessas ricas pastagens. Mas, queridos amigos, eu dou as palavras do texto para que vocês a levem com vocês. Aqui vocês possuem manás com mel, iguais aos que Israel alimentou-se no deserto. Aqui vocês têm a comida dos anjos. Não, o verdadeiro pão da vida está nessas palavras escolhidas. O único medo que eu tenho é que alguns de vocês o percam por descrença. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo capítulo 34, versículo 8. Não meramente veja que ele é bom enquanto você lê o texto, mas prove o texto. Deixe ele descansar no paladar de sua alma. Absorva para sua própria natureza. Tente ver que é verdade, e verdade para você. Mesmo que você seja o menor do povo de Deus em sua concepção e o mais indigno dos pecadores perto do inferno. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Vá para casa e leve o texto com você na mão da fé. Ele deve provar a você como a panela de farinha da viúva e a botija de azeite. Ele nunca falhará com você.
E chegará o dia em que o Senhor o levará desta terra de famintos para comer pão em seu reino com o seu querido filho. Meu coração chora em pensar que este texto não pertence a alguns de vocês, porque vocês não pertencem a Cristo. Oh, meu querido amigo, como eu desejo que você um dia tenha as promessas da aliança para si mesmo. Se você acreditar de todo o coração, você terá. Confie em Jesus Cristo e as promessas serão suas. Eu tentei pregar o sacrifício pelo pecado de meu mestre nesta manhã. Eu agora dei a vocês uma das mais doces frutas que cresce da árvore amarga, a qual o segurou. Oh, venham para a árvore da cruz e olhe para os seus sofrimentos e descanse nele. E depois, quando você houver sentado debaixo dela com grande prazer, que esse texto, que é uma das frutas dessa árvore, seja doce ao seu paladar. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.